Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos concluir aqui a discussão sobre mineração de grafos, em particular apresentando o algoritmo GSPAN, que é um dos algoritmos estado da arte na área. O algoritmo GSPAN, como nós vimos em aulas anteriores, ele enumera os padrões de uma maneira de busca em profundidade, começando com o código vazio. Então ele inicia com um grafo vazio e, dado um código DFS frequente e canônico, ele primeiro determina o conjunto de extensões de acordo com o caminho mais à direita, como nós vimos no vídeo anterior. A função rightmost path extensions, como nós vimos, ela retorna um conjunto de extensões de arestas com os seus valores de suporte em epsilon. Cada aresta estendida T em epsilon gera um novo candidato com o código DFS C', que é a união de C com a aresta T, e o suporte é igual ao suporte T. Para cada novo código candidato, o GSPAN verifica se ele é frequente e canônico e, se o for, o GSPAN recursivamente estende C'. O algoritmo para quando não há mais extensões canônicas e frequentes possíveis. Então aqui nós temos o código do GSPAN, que é um código que ele lembra muito os outros códigos que já vimos em termos de mineração de padrões frequentes, mas, como ficou bem claro nos vídeos anteriores, o grafo ele traz toda uma complexidade nas duas tarefas fundamentais, ou seja, a enumeração dos candidatos e a contagem dos frequentes. Tá? Então, ele é um algoritmo recursivo, que ele recebe como parâmetros um código C que inicialmente é vazio, a base de dados de grafos e os suportes. O processo se inicia pela enumeração das extensões possíveis e, para cada uma das extensões que ele determinar, nós geramos aqui o código estendido, o suporte do código estendido e nós recursivamente chamamos o GSPAN se o código é frequente e canônico, ou seja, se o suporte de C' ele é maior ou igual que o suporte e ele é canônico, então nós chamamos novamente o GSPAN, continuando o processo de extensão. E isso vai acontecer até que ocorra o quê? Até que nós não tenhamos mais que o conjunto epsilon gerado ele seja vazio, quando nesse momento a recursão ela interrompe, né? Nós vamos então agora mostrar um exemplo baseado naqueles mesmos dois grafos que usamos anteriormente, G1 e G2. E nós vamos mostrar aqui a execução do algoritmo GSPAN. Tá? Essa execução, embora nós vamos apresentá-la como uma busca em largura, na verdade ela é executada em profundidade. Né? Então, na primeira iteração, nós vamos considerar o quê? Nós vamos considerar as várias arestas possíveis que nós temos aqui. Então, nós temos uma aresta que conecta A com A e uma outra aresta que conecta A com B. Há também uma aresta que conecta B com A, que é isomorfa à aresta A com B, como era de se esperar. E nós temos, finalmente, uma aresta que conecta B com B, que ela é infrequente e por isso não é considerada. Na sequência, a partir dessas duas arestas que são canônicas e frequentes, nós continuamos o processo. Então, em particular, inicialmente a gente já tinha determinado aqui a com A, e a partir da A com A nós vamos determinar as duas extensões possíveis, que seriam acrescentarmos a aresta AB aqui, ou acrescentarmos a aresta AB a partir do nó zero. Ambas ocorrem nos grafos originais. Mas nesse caso aqui, o C6 é isomorfo ao C5, e então ele é descartado, nós mantemos apenas o C5. No caso do AB, nós podemos conectar um A ao B, ou podemos conectar o B a um outro A. Né?
que são os dois casos que persistem aqui. Existe uma extensão que acrescenta BB, que é infrequente e é descartada, e existe essa extensão que ela acrescenta um A ao AB, e ela é isomorfa ao C5, que já foi processado anteriormente, e que, portanto, ela também é descartada. O processo continua, e aqui nós vemos a expansão em profundidade do C5, que tinha AAB, e aí nós podemos tanto acrescentar uma aresta de retorno ligando o A com B, que é correta. Nós temos aqui, como sempre acontece em relação ao G2, o acréscimo da aresta BB, que é infrequente e é descartada. Nós temos para o A1 o acréscimo da aresta de B, que é mantido, e mais uma aresta de avanço, ou seja, essa é a primeira aresta de avanço, e mais uma aresta de avanço que é acrescentada a partir do A0, também em relação a B, e que ela é mantida. Então nós temos aqui 3 casos que foram mantidos. Nós vamos então continuar vendo como que eles avançam. O C7, ele tem uma primeira extensão dele, que é BB, que ela é descartada. Temos então o C12, que ele acrescenta uma aresta de avanço aqui, que essa é mantida. Temos o C13, que ele acrescenta essa aresta B, mas ele é isomorfo ao C12, e isso então não prospera. Tá? E nós temos finalmente o C14, que também tem o mesmo isomorfismo ao C12, e esses dois são descartados. Né? O C14, na verdade, ele vem do C9, e o C10 ele não aparece o processamento dele aqui. Na sequência, então, nós temos aqui a última, né, leva aqui dos vários algoritmos, que nós temos o C20, que é o algoritmo AB, o grafo AB, AB. Todos os outros são descartados em relação a algum outro isomorfo, e nós temos o C23 aqui, que ele é descartado por conta do BB. Tá? Esse slide, infelizmente ele foi saltado, mas aqui nós podemos ver a mesma lógica que foi colocada em relação aos vários algoritmos que derivou em termos do C20, e nós sempre verificamos que ou os grafos eles são descartados por serem infrequentes, e no nosso exemplo em particular isso acontece sempre que é acrescentado uma aresta BB, ou eles são descartados por serem isomorfos em relação a algum outro grafo que já foi verificado anteriormente, como é o caso do C22, do C24 e do C25. Bom, com isso nós concluímos aqui a mineração de padrões frequentes, apresentamos o algoritmo GSPAN e o seu funcionamento em uma base de apenas 2 grafos e grafos bastante simples, e com isso nós concluímos o capítulo 11.